Olá a todos, todas e todes. Estamos começando um Cinematório Café Entrevista e muito feliz aqui com a presença de Mariana Bastos, diretora e roteirista, e a atriz Valentina Ersage, um nome muito bonito também. Falei certinho, Valentina? Falou, arrasou. Que é a atriz do filme Raquel 11. As duas estão lançando Raquel 11 nos cinemas. Para quem nos acompanha aqui, já gerou uma curiosidade, né? Porque é o meu nome neste filme. E a personagem protagonista, né, que dá nome ao filme, ela é uma jovem religiosa que volta para uma cidade do interior, uma cidade pacata, junto do pai, né, para poder recomeçar a vida. Mas nesse recomeço, ela acaba tendo uma experiência misteriosa ali nessa cidade, que é uma experiência muito transformadora, né? E vai dar a ela uma percepção de uma certa missão que ela tem na vida, que está relacionada à Bíblia, né? Que está relacionada à religião dela. E aí essa transformação não é só para ela, é também para a comunidade local ali. Então, sejam bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada pela presença aqui e parabéns pelo filme, viu? Eu fiquei muito empolgada com ele. Eu acho que a nossa conversa vai render bastante. Eu também. Parabéns, gente, pelo Obrigada, gente. filme. Obrigada. E já passou, né, por vários festivais. A gente vem acompanhando a trajetória aí desde o ano passado. Aliás, está completando um ano, né, desde que vocês foram fizeram a estreia lá no SXSW, né, o Southwest Exatamente, by exatamente. Southwest. Inclusive, tenho visto agora que está justamente tendo a edição de 2023, né? Então faz exatamente É, um ano que estreou mesmo. que legal. Parabéns mesmo. Obrigada. Obrigada pelo E convite também, gente. para começar a nossa conversa, contem para a gente então como que se deu esse encontro entre Valentina e Mariana, né? Como que aconteceu esse encontro poderoso, tão criativo de vocês duas, e como que surgiu a ideia, Mariana, do filme, né? A faísca inicial para poder tocar esse projeto, e quando que a Raquel tomou o corpo e a voz da Valentina. Legal. Então, eu trabalhei com um produtor, que é o Fernando Sapelli, num outro filme, no meu primeiro filme, que chama Alguma Coisa Assim, né? Ele estava produzindo alguma coisa assim, e nesse processo ele me convidou para fazer um novo filme com ele. Era um filme que, a princípio, tinha como tema a religião, e um filme que a gente entendia que o tom era interessante que fosse um suspense e tal. Então, quando eu entrei, a gente tinha mais ou menos um norte, mas ao mesmo tempo uma folhas em branco, né? Quer dizer, tudo podia acontecer ali. É um tema bastante delicado, gente, principalmente porque a gente está num país que é bastante religioso, né? E a gente sabe que também a gente está num país que é muito violento na questão, né, do ranking aí da violência contra a mulher e tudo mais, do índice de feminicídios, etc. Então, foi uma coisa que, conforme eu fui pesquisando e conforme eu fui entendendo de que religião que a gente ia falar e qual era o tema que a gente ia trazer, a coisa foi acontecendo muito organicamente, sabe? Eu fui escrevendo e fui pesquisando e isso foi vindo para as páginas, assim. Quando a gente tinha, enfim, quando a gente terminou a história, a gente entendia que essa personagem era uma personagem bem complexa, porque conforme eu fui pesquisando as coisas, eu entendi que as pessoas elas entram muito de cabeça na espiritualidade, na religião, também muito movida por dores, né? Muito, às vezes muito em momentos muito difíceis da vida, com questões muito em aberto. Não estou falando que isso é sempre, mas é muito comum. Então, era uma personagem que ela precisava transmitir essa densidade e era uma personagem, né? Teria que ser uma atriz que conseguiria transmitir essa complexidade. E aí eu acho que eu tinha visto um filme com a Val, que eu acho um filme muito legal também, que é o Mate-me, por favor. Sabia que ela combinava com um gênero que se aproximava do gênero desse filme, assim, e ao mesmo tempo ela propôs pra gente uma cena. A primeira coisa que eu vi dela específica para o filme foi uma self-tape onde ela estava
em torno de velas e explicando um pouco sobre a Bíblia para outras pessoas, assim, defendendo conceitos próprios, assim. E ela trouxe um lugar muito diferente de interpretação, assim, gritou muito, muito fácil, assim, na tela que ficou muito evidente que a chance de ser ela era muito grande, assim. E depois a gente foi, enfim, marcando mais encontros e conversando, e aí as coisas vão ficando mais certas, né, Val? Se quiser falar de como foi a sua parte, mas para mim foi assim que a coisa aconteceu. Sim. Conta pra gente. É um gênero que eu realmente eu gosto muito, assim, porque eu gosto muito de exaltar sempre nos filmes que eu assisto eu gosto, ou filmes que eu faço, ou mesmo novelas, ou seja o que for. Eu acho que o fator do mistério, para mim, me interessa muito. E eu acho que é um roteiro, apesar de muito realista e muito humano, é um roteiro misterioso também. Ao longo do filme você vai linkando algumas coisas e da mesma maneira como termina o filme, tem muitas respostas que você não consegue, porque a vida é um pouco assim mesmo. Então, eu gostei muito do roteiro assim que eu li. Eu acho a Mari uma roteirista muito foda. Sempre falo isso pra ela, porque realmente as pessoas saem do filme falando sobre o roteiro, assim, sobre a construção, sobre como as coisas se revelam. E a Mari me mandou um monólogo para fazer esse self-tape. E aí eu espalhei essas velas. A gente sempre fala isso, a gente sempre conta essa, porque quando eu quero muito fazer um trabalho, eu me esforço muito, assim, eu vou até a direção de arte, sabe? Então foi um pouco isso. E aí a gente foi se aproximando e aí rolou e foi ótimo. Foi muito bom. Que massa, gente. E, bom, pensando nesse percurso que o filme tem feito, internacionalmente, né, fez essa estreia lá nos Estados Unidos, depois passou por outras mostras e festivais, como é que vocês sentiram a recepção do público internacional, né? Porque é uma história que é muito ligada às nossas tradições religiosas aqui no Brasil, mas eu queria saber se vocês acham que trabalhar com códigos do gênero horror ou algo que se aproxime disso torna a recepção a essa história mais tranquila. Como é que vocês sentiram assim as plateias pelo mundo assistindo essa história que se passa no interior do Brasil e trata desses temas que a gente aqui conhece muito bem? A gente, assim, nos Estados Unidos foi engraçado, porque a gente teve uma recepção, eu pelo menos, muito melhor e muito mais envolvente do público do que eu imaginava até, né? Os Estados Unidos, por exemplo, também é um país muito religioso, né? Com raízes também muito conservadoras. Então, acho que a nossa primeira resposta já foi muito positiva. Em Guadalajara, da mesma maneira, eu acho que essa questão da religião, como a Mari falou, de que muitas pessoas chegam na religião através de uma dor, de uma perda, de alguma tragédia, eu acho que isso é uma questão realmente mundial, assim. Então foi muito legal ver as discussões também, acho que em torno do tema do feminicídio, né? Da violência contra as mulheres, sobre feminismo. É muito legal ver que esse tema já é debatido em todas esses países, esses lugares que o filme passou e que a gente pôde estar também, né? Eu acho que essa coisa da violência contra a mulher, ela é também um problema de muitos países, assim. Alguns mais, outros menos. Eu entendo que a nossa história, ela seja local, mas eu acho que ela dialoga muito com sentimentos assim, de pessoas que têm conexões com histórias às vezes muito difíceis, assim, e isso não necessariamente a fronteira Brasil faz com que isso acabe do outro lado, sabe? Então, por exemplo, eu lembro bastante de uma moça no México que era uma pessoa que trabalhava com ONGs que atendiam pessoas que perderam pessoas da família ou pessoas próximas por feminicídio, por exemplo. E para ela o filme tem uma carga gigantesca, entendeu? Porque não importa se você está no Brasil ou se você não está, esse não é um problema só do Brasil. O Brasil, a gente tem esse problema de maneira muito intensa, mas não acaba aqui, né? Tem lugares piores, inclusive, e tem lugares que existe menos, mas ainda assim existe. Então, eu acho que... E também muita gente que eu fiquei surpresa, assim, é que existiam muitas pessoas que eram religiosas, que foram assistir, que gostavam de cinema e tudo mais,
e que falam, pô, eu sempre quis falar sobre isso, sabe? Isso é uma coisa que se discute dentro dos meus grupos, sabe? Porque também não é algo que a gente trata apontando o que está errado ou não. Eu acho que a gente propõe uma reflexão em cima, né, de valores que a gente traz aí, que são milenares, onde, né, coisas que foram escritas quando o contexto do mundo era completamente diferente, mas que são base para, até hoje, a gente moldar comportamentos dentro da sociedade. Então, é isso que a gente queria, essa é a reflexão que a gente queria propor, e eu acho que, de fato, ela não é algo que passa só na cabeça do brasileiro, sabe? E, claro, a gente teve uma sessão aqui na Mostra, que eu acho que também foi muito intensa, assim, de recepção do público, sabe? Acho que até mais do que nos outros lugares, mas por todos os lugares que a gente passou, assim, eu sinto que as pessoas gostaram muito do filme. Foi muito interessante de ver. Que legal. Muito bem, muito Muito bem. bom. Você citou o México e lá você foi premiada, né? Lá, Iguana Sim, de Ouro, né? O filme ganhou. sim, a gente ganhou esse prêmio, que era um prêmio único, né? Era um filme só, era um prêmio para todos os filmes que estavam competindo. A gente levou esse prêmio, foi muito legal também. Assim, essa legitimação, né, que a gente tem do público, porque a gente faz o filme que a gente gosta, claro, que a gente acredita, mas ele só existe quando ele chega na plateia, né? Quando ele chega. Então, os prêmios, eles são um símbolo de que você atingiu as pessoas de forma muito satisfatória, assim. Então, eu acho que isso também ajuda a dar muito combustível para o filme para ele chegar mais longe, né? Os prêmios, eles têm essa contribuição, assim, para os filmes. Que legal, né? Tem o urso de ouro, o leão de ouro, mas a iguana de ouro eu acho bem mais legal. Não, gente, é Adorei esse sempre prêmio. muito gostoso, assim. Depende, tipo, você vai passando pelos lugares e vai entendendo como aquilo toca as pessoas, é muito interessante, assim. É um prêmio bem gratificante. Show. E Mari, ó, já tô te chamando de Mari, já tô me sentindo amiga. Você já tem, né, uma trajetória de curtas-metragens, já teve uma experiência de co-direção de um longa, né? Mas esse é seu primeiro filme assinado solo, né? Sim, Tanto o roteiro quanto a direção. E a sim. gente já estava aqui comentando que você já está de cara trabalhando com temas espinhosos, né? São necessários, mas são espinhosos. Você está lidando com dogmas, né? Você está lidando Uhum. com questões religiosas, assim, como você mesmo falou, são bases muito fortes da nossa sociedade. Mas eu considero muito interessante a forma como você faz isso, que não é simplesmente criticar e atacar de fora, né? Porque as suas personagens, elas são religiosas. Então, a crítica, a contestação, ela surge de dentro, assim. É junto da fé, né? Então, eu achei bem interessante você abordar dessa forma, pelas personagens que são religiosas. Inclusive, uma delas é uma autoridade religiosa, né? Uma autoridade feminina religiosa, e você tem ali a percepção de como que ela está abraçando a própria marginalização, né? Tipo, levando a palavra, né, meio que contra ela mesma, assim, exatamente por ter toda essa construção patriarcal que afeta também as mulheres, assim, né? A reprodução do machismo e tal. Isso é muito interessante. E aí eu pensei muito, foi no Entre Mulheres, da Sarah Polley, né? Que ganhou, inclusive, o Oscar de roteiro adaptado. E que também tem essa proposta, né? São mulheres de uma religião muito forte, de uma religião muito repressiva, e que a partir da religião, junto da fé, elas vão construindo um pensamento, vão construindo uma contestação, assim. E o filme dela, e isso está no livro também, fala como que essa narrativa é um ato de imaginação feminina. Eu gosto tanto dessa frase, eu acho que ela se aplica muito bem ao seu filme também. E Uhum. aí, eu queria entender, assim,
de vocês duas, quais que são as motivações feministas, né, para esse ato de imaginação, né, para partir dessas personagens, desse tipo de personagem. Olha, eu acho assim, quando você está escrevendo é muito difícil, principalmente quando você tem uma liberdade, né, para colocar o seu olhar sobre as coisas no papel. É muito difícil que as coisas que você acredita não venham à tona, é quase que impossível, né? Então, inclusive, é uma das grandes, sei lá, uma das graças de você conseguir, né, fazer um filme e tal, é você poder justamente transmitir um olhar sobre algo que você acredite. E para mim foi uma surpresa bastante grande, assim, quando eu estava lendo a Bíblia, porque de fato eu tive que ler, né? E entendi como as mulheres eram colocadas ali, de que forma, como elas eram transcritas e por que as personagens não tinham muitas personagens não tinham a devida força ali, ao mesmo tempo principalmente, né, no Velho Testamento, assim, os níveis, os rigores de punição e tal, e muito, assim, com base em adultério, muitas coisas assim que estão muito conectadas com a gente hoje. Então, a gente tem dentro das igrejas, que também foi uma coisa que eu pude entender quando eu mergulhei nesse universo, é que você tem linhas onde você tem um pastor defendendo que as mulheres não podem estudar porque isso está na Bíblia, e você tem linhas de mais novas e tal, de até grupos evangélicos de meninas reivindicando repensar como as mulheres estão colocadas ali. Então não é que a gente também inventou isso, isso existe, esses pensamentos eles estão nesses lugares também, né? Então, quando eu entendi que isso estava muito conectado com o que a gente também passa hoje, e como isso me afetava, naturalmente eu fui trazendo e propondo um pouco esse cruzamento desses temas, sabe? Para a gente poder, sei lá, refletir um pouco a respeito. Então, acho que quando você está falando de uma pessoa que se coloca na vida já como uma feminista, quando você vai falar sobre isso, é impossível que isso não venha à tona, sabe? É muito parte de quem tá fazendo, né? De quem é a autoria da coisa, né? E uma coisa muito legal que eu acho que adiciona bem no que a Mari está falando foi o próprio fazer do filme rodeado de mulheres. A equipe era majoritariamente de mulheres, né, Mari? Sim. Então, chefe de som, figurino, caracterização, arte, a fotógrafa Fernanda Tanaka, mulher. Então, foi um filme que não só ele está escrito de um ponto de vista feminista, né, com essa voz, mas foi um filme feito também por mulheres, né? Então, a gente estava sempre rodeada de mulheres, o elenco também muito feminino, e eu acho que isso trazia uma potência enorme para os ensaios. A nossa preparadora também, a Nana. Como é que fala o sobrenome dela? Nana Yazbek. Uhum. Sim, assim. Eu acho que trouxe muito também pra gente. E eu aprendi muito com esse filme. Acho que podendo estudar esse lugar do feminismo dentro de outras realidades, não só dentro da minha bolha, que talvez tenha já alguma facilidade maior de falar sobre isso, mas de olhar de uma perspectiva de uma personagem muito diferente de mim, né? Com uma trajetória muito diferente, com uma tragédia muito grande na mala e dentro desse âmbito religioso. Trazer essa coisa também dos riscos do fundamentalismo é muito perigoso para as mulheres. Isso em várias religiões do mundo, em vários lugares do mundo. Então, a gente não provocar pensamento sobre isso e aceitar tudo que está dito que é assim porque é assim, isso gera um problema para nós mesmos. O mundo vai mudando, as coisas também têm que ser repensadas, assim, sabe, de alguma maneira. E não necessariamente eu digo de uma pessoa que tem isso, às vezes, a Bíblia como, de repente, algo que se baseia para, né, determinar comportamentos do dia a dia e tal, porque tem coisas lindas ali também. Mas a verdade é que a gente não pode ser tão ortodoxo no sentido de não questionar uma coisa que é um livro milenar, sabe? Então,
Enfim, um pouco sobre isso. Um livro milenar de uma escrita que é apenas masculina, né? Só Sim, homens. e que foi, e Só que foi homens. revista muitos anos, por várias vezes durante, né, durante todo o tempo em que foi confeccionado esse livro, passaram-se décadas, séculos, e ele foi reescrito e foram tirados livros, botados livros, quer dizer, então é uma coisa que é um pouco, tá, agora a gente entendeu que o livro está concluído, mas a gente também tem que saber que foi um livro que foi escrito há muito tempo atrás, quer dizer, e que tá aí, né, moldando a maneira como a gente vive. É. Sim, sim. A ideia básica do filme, a premissa, muito original, assim, muito provocadora. E também tem a ver até com a própria reescrita da história do cinema, por exemplo, né? Que se não fossem Sim. as mulheres pesquisando sobre as pioneiras, a gente jamais saberia como que no início do cinema elas estavam lá, ó, sendo importantíssimas, né, para a construção ali de uma arte que estava só começando, porque É. até então elas tinham sido apagadas, e foi muito recentemente que com a pesquisa feminista, né, a pesquisa de teóricas do cinema, que a gente chegou nesses nomes, assim. Então, né, reescrever, revisar, contestar é importante. Super Sim. importante, né? Agora, Valentina, falando sobre o seu papel, a gente queria saber como que foi a preparação para você construir a personagem, né? Depois que você leu o roteiro, ali até o início das filmagens. Que referências, que inspirações que você buscou para poder trazer a Raquel para as telas? Bom, a gente teve um processo de preparação muito coletivo, o que eu considero muito vantajoso para qualquer ator, porque você, antes de começar a filmar, você já cria relações dentro da equipe, né? Então a Mari estava sempre nas preparações, a Nana é nossa preparadora, eu tive também preparação corporal e muito trabalho em cima do roteiro, que eu acho que isso é muito importante, porque é um filme que acompanha a história dessa personagem e bem especificamente a história dela. Então eu acho que é importante entender muito como que esse trauma, né, sem spoilers, com Sem essa spoilers. mãe, como é que isso carrega essa personagem, mesmo que você só vai entender mais para o final do filme. Então, a gente estava sempre fazendo muitos exercícios de improvisação para, eu acho que, firmar relações no filme. Então, com o Emílio tinham preparações de cenas que não estão no filme, como se fosse um roteiro pirata, digamos assim, para criar memória. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a Nana trazia muito isso nas preparações, com a Duda também, com a Violet. Eu acho que o mais importante, mais até do que ficar trabalhando as cenas prontas, é criar essa memória e essas relações para que a gente fique mais confortável possível, porque é uma profissão extremamente desconfortável. Mas eu acho que se a gente tem relações firmes e dedicação assim e vontade de fazer, que eu acho que foi o que rolou com todo mundo, eu acho que a gente consegue construir esse mistério. Gente, eu amei a ideia de roteiro pirata. Eu vou levar agora para todos os Eu filmes. tô Tem um fazendo roteiro original e tem um roteiro pirata, que é só para os eu atores. subterrâneo, entendeu? Eu subterrâneo das histórias. É bom demais. Muito Não, bom. muito massa, também gostei, né? Até porque, gente, são emoções muito densas, né? Que ela tá Esse termo, para atravessando. não roubar aqui, esse termo eu escutei da Amanda Gabriel, que é uma preparadora maravilhosa também. Eu fiz um filme da Lúcia Murat, que ela foi a preparadora, e ela trouxe esse termo de roteiro pirata, que é um roteiro que não está no filme, mas que ele constrói memória e relação. Achei sensacional. Muito legal mesmo. E a gente Excelente. fez isso, né? Eu acho assim, sem ter Não esse. precisa nem saber que era um roteiro pirata, hein? Exatamente. Muito bom, gente. E agora sobre as locações, porque também, né, fazem toda a diferença ali pro filme, né? Junto à fotografia da Fernanda, que é maravilhosa. Uhum. Onde que o filme foi rodado? E sobre aquela região da cachoeira, da casa abandonada, né, desse lugar de mistério ali, que também é um lugar de encontro, né, e de uma certa luta, né? Como que foi assim o encontro desse lugar, né? Se ele já estava meio que magicamente aguardando pela chegada de vocês, ou
teve que ser adaptado para o filme e tal. Gente, essa daí é uma parte que dá bastante dor de cabeça, viu? Porque quando você está fazendo um filme que não é rodado em São Paulo, em tese, né? Quando você está lendo algo que não acontece em São Paulo, onde você tem bases de produção e onde mora a maioria da equipe, e aí talvez até muito dos atores, o que acontece é que você cria um problema orçamentário. Então, na verdade, a mágica do cinema, ela vai acontecendo em vários segmentos diferentes, em todo o processo do filme, incluindo no processo de locação, porque a casa da personagem, na verdade, o interior é em São Paulo, fingindo que é fora. A fachada é de uma outra casa, que a gente teve que procurar uma casa parecida, porque na rua que a gente ia filmar não dava para fazer a fachada, então tinha que ter uma outra casa, mas que também é em São Paulo. E aí a gente teve que procurar locações que parecessem que são super no interior e tal, mas na verdade são de cidadezinhas muito anexas, assim. Então, Cotia, lugares assim que não necessariamente você cai naquela estrada que a gente vê no começo do filme e tudo mais, mas a gente precisava, enfim, adequar o universo do filme ao que a produção tinha como viável, né? Então, assim, não estava muito dentro do da nossa viabilidade, assim, ir para um lugar que fosse 3 horas de São Paulo, que já tivesse cachoeira, que tivesse a casa pronta, que a gente fizesse tudo lá, passasse, sei lá, 20 dias, que era o que a gente tinha de diária para filmar, e então você vai tendo que fazer meio que um quebra-cabeça, sabe? Uhum. E aí, eu até me fugiu, você lembra o nome da cidadezinha da Cachoeira, Val? Eu esqueci o nome, mas assim. Da caverna com os morcegos, né? Eu tinha esse nome, foi tão difícil aquele de morcegos. Então era tudo em lugares diferentes, tá? Assim, nada era parte do mesmo lugar especificamente como a gente. Eu sou do Rio também, então para mim é mais difícil ainda lembrar essas locações em São Paulo. Não, é uma cidadezinha com. Não é muito específico, me fugiu agora. Mas basicamente a gente tinha então São Paulo, que forjava uma cidade no interior para os interiores e para a fachada da casa. Depois a gente tinha em uma outra cidade, a gente tinha a casa abandonada junto com a caverna. Ali era um outro set. E em outro lugar a gente tinha também as externas de cidade do interior e tudo mais, mas tudo muito pertinho, assim, coisa que a gente conseguia ir em 1 hora e voltar em 1 hora, que a gente não necessariamente teve um dos lugares que a gente precisou dormir, mas assim, coisa de 3 dias, né, Val? Porque não dá, assim, você tem que criar na medida do que o orçamento te possibilita, né? E essa questão das locações vira um BO gigantesco na hora que você tem cachoeira, na hora que você tem caverna, na hora para achar isso aqui do lado. Então, realmente é um trabalho que, né, a produção que tem os méritos aí de ficar fuçando e batendo de porta em porta, num sítio ali, num negócio aqui, para entender onde é que a gente consegue fazer. Mas eu acho que no fim parece que é tudo a mesma cidadezinha, né? Uhum. Sim, nossa. Não, jamais imaginava que fosse assim, né? Você foi juntando partes para poder conseguir chegar nessa ambientação que é perfeita. E é por isso que a gente gosta de perguntar sobre esses detalhes para entender, né, como que é um processo de trabalho intenso, né, que é uma equipe inteira para poder construir aquela ideia, aquela ilusão, aquela mágica maravilhosa de que estamos numa cidade do interior. É verdade. Que tem tudo, que tem a cachoeira, que tem que tem a casa, que tem a caverna, tipo, tudo ali, gente, mas não necessariamente. Não, dá essa sensação que vocês foram para lá, ficar uma semana lá, numa imersão, filmaram tudo. E o filme foi filmado super rápido, foram 17 dias, né, Mari? Não, a coisa foi, assim, impressionante, gente. Tipo, não sei se vocês estão acostumados a saber mais ou menos quanto tempo leva para você filmar um longo e tal, mas a gente fez num tempo muito recorde, assim. A gente tinha muito pouco tempo para fazer. E isso também é parte também de você entender o quanto você pode levar de página, o quanto você pode levar de dificuldade, o quanto você pode... Isso baliza a direção também, né? O processo criativo, a criação da linguagem, porque não necessariamente você vai poder perder um dia, mas assim, levar um dia fazendo uma página, numa câmera que vem não sei de onde e entra pela janela e tal, porque se você não vai ter isso, você vai ter que entender que
tá, hoje você vai ter que filmar 6 páginas. Então, qual é a possibilidade, o que dá para fazer de linguagem nesse filme que me possibilite filmar 6 cenas por dia confortavelmente? E confortável nunca é, porque esse é um tempo muito curto mesmo. Mas, ao mesmo tempo, isso influencia demais no processo criativo, né? Quanto de dinheiro você vai ter. Então, às vezes, você vai ter que fazer de maneira mais simples, e aí o potencial vai estar nos atores, vai estar na câmera na cara de uma atriz que entrega muito, vai ter, entende? Você vai, o que eu quero dizer é que, assim, você nunca poderia ter um Euforia, por exemplo. Euforia faz 1 página por dia, né? Sei lá, você nunca, entende? Porque o cara tem um dinheiro que possibilita fazer 1 página por dia, senão você nunca teria esse resultado. Se tivesse menos dinheiro, ele nunca poderia ter esses planos para fazer. Entende? As coisas, elas andam juntas, assim, nesse sentido. Com certeza, da importância de políticas públicas, né? Dos editais, do investimento, enfim. E te obriga muito a ser criativo, né? Você vai ter que ser criativo. Você tem pouco dinheiro, você vai ter que ser mais criativo do que você seria se você tivesse muito. Mas a verdade é, que eu já aprendi, você nunca tem o que você precisa. A verdade é essa. Tipo, por mais que você tenha dinheiro, seu roteiro ele sempre custa mais do que vão te dar, entendeu? Então, assim, vamos começar a cortar. Já vem assim, galera, vamos começar a cortar, porque, entendeu? Essa locação não dá, isso não pode, tem muita página. Enfim, essas coisas que a gente vai aprendendo. Roteiro, ó, depois do roteiro pirata, aí tem o roteiro sonho. Aí depois é o roteiro real. A primeira versão, né, que você entrega para os produtores. Aí eles te voltam com a realidade, assim. Gente, então. Aproveitando que você falou em ser criativo, né, para poder driblar alguns desafios da produção, eu não sei se isso que eu vou perguntar agora faz parte dessa criatividade para driblar algum problema, mas a questão dos flashbacks serem apenas sonoros, eu achei que foi muito bem resolvido, né? A gente não precisa ver, acho que só de sentir pela interpretação da Valentina, né, e ouvir os sons, aquilo ali já é o suficiente para a gente entender a dor que ela está sentindo e como que foi violento aquele momento, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre a construção disso e também se chegou a ser filmado alguma coisa, porque dá a impressão de que aquela cena existe, ela só não está sendo mostrada para a gente. Como é que foi? Nossa, foi muito difícil fazer, né? A parte da dublagem dentro de um espaço pequeno com um headphone e um microfone, né? Porque é uma situação muito de desespero absoluto, né? Realmente. Então, não ter essa fisicalidade, eu acho que torna tudo muito difícil. Mas quando eu assisti o filme, eu consegui sentir essa agonia, assim, esse desespero. Acho que a combinação de tudo, junto com as imagens, e eu acho que a maneira também como foi distribuído esse flashback, né? Como ele vai sendo revelado, eu acho que super funcionou. Eu não acompanho, né, a finalização, a edição, então para mim quando eu assisto no cinema é sempre uma surpresa, né? Acho que a Mari pode falar de um outro lugar que é de ir acompanhando esse quebra-cabeça, mas eu achei que super funcionou, né? Eu acho que mesmo só com o som a gente tem uma sensação de fisicalidade, assim, de presença, né? Originalmente, a gente ia filmar. Isso era a ideia inicial, a gente vai filmar os flashbacks e tal. Só que, assim, a fase da montagem, ela é uma fase que reescreve o filme. Eu acho, assim, acho que tem 3 fases que você passa de uma criação extrema, assim, no filme. Uma é o roteiro mesmo, que é a primeira fase onde você apresenta a história. Depois você tem esse processo com os atores, tanto no ensaio quanto na filmagem, que eu acho que muita coisa acontece, tem que lidar com imprevistos, tem que um monte de coisa também, muita proposta, muita sugestão, que o filme é recriado nesse momento. E a montagem reescreve o filme, na minha opinião. Assim, é um negócio impressionante o que é possível fazer na montagem de você criar gerar um potencial assim para cada coisa que é muito maior do que você imaginava na sua primeira ideia. Então, quando a gente começou a montar, como a gente tinha dado um intervalo e ia filmar depois os flashbacks, porque eles iam ser feitos em São Paulo, a gente começou a montar o filme e entender o que exatamente a gente precisava dos flashbacks.
E para isso a gente começou a ter uma ideia de trabalhar o som. Vamos entender com o som aonde que vão entrar esses flashbacks exatamente, se vai ser como no roteiro ou não, para também poder entender o que falta exatamente para filmar. E a gente começou a entender que parecia muito mais legal fazer só com o som, porque de alguma maneira a gente estava entrando naquela personagem, nas sensações dela, no que ela estava sentindo, e não necessariamente jogando uma memória para o espectador que ele pudesse ver ipsis literis o que foi, mas a coisa de você sentir através dela, né, de acordo com o que em cima da cara dela, com, né, o sofrimento da. Então a gente começou a entender que isso parecia muito mais criativo, era uma solução mais criativa. O flashback ele é um recurso que a gente usa bastante no audiovisual, e ele serve muitas vezes, mas que não necessariamente nesse caso precisava ser isso. E aí a gente chegou num resultado tão legal que a gente derrubou os flashbacks. Então caíram umas diárias, a produção ficou bem feliz. Muito bom. E Ficou que muito bom. tem esse poder da imaginação de quem está assistindo também, né? Acaba se tornando gráfico pela imaginação, assim. Enquanto você tá junto dela, nossa. E tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que também faz com que o espectador imagine aquela cena da maneira como ele quiser, o que está se passando ali com ela, nas lembranças dela. Então, assim, o que o espectador vai projetar é o pior possível dentro daquela violência, provavelmente. É o que ele mais teria medo, é o que mais... Entende? Então, a coisa, ela cresce na cabeça do espectador, porque às vezes a maneira como você vai filmar não chega na imaginação do espectador. Então, isso é muito interessante também. É o que você está vendo de estímulo visual associado ao que você é capaz de imaginar junto com esse estímulo visual e sonoro, né? Perfeito, assim, e dentro dessa chave do horror, né, de gerar reação, de gerar uma sensação, eu acho que o som, ele tem muita força mesmo, assim, e para mim, assim, é uma das partes mais intensas, no sentido de reação, sabe, corporal, assim, Sim. Quando eu tô muito dentro dessa personagem, junto dela e sofrendo com ela, sabe, então é bem bacana mesmo. E outro aspecto que eu gosto muito, que a Valentina, o Val, também vou chamar por Val agora. ela comentou rapidamente que é esse mistério, né? Porque tem uma ambiguidade ali muito própria do fantástico que tá no filme, né? Que é um elemento do filme, assim. Não fica definido sobre os sinais, né? Como sinais sobrenaturais ou se são apenas uma certa manipulação da realidade, né, a partir desse trauma dela, né, a partir desse enfrentamento dela, assim. Então acho essa ambiguidade muito boa também, muito poderosa também. Mas ao mesmo tempo é de uma realidade muito cotidiana, né, infelizmente. A violência, o trauma que ela sofreu e que ela está acompanhando, né, acontecer ali nessa nova comunidade também. São coisas da realidade mesmo, assim, coisas do dia a dia, infelizmente. Então, eu gosto muito desse jogo, né? É ambíguo, mas é também muito real, mas é também de um sofrimento da personagem, né? Fica nessa linha entre razão e emoção, que é muito interessante. E aí eu queria que vocês duas comentassem sobre isso, né? Quais são, para vocês, as potencialidades dessa ambiguidade, dessa escolha, e quais são os desafios também. Isso daí foi um conceito que a gente tinha desde o início, que a gente queria que o filme tivesse uma sensação de você não saber o que é verdade ou não. Por quê? Porque a crença, ela também parte de algo que não necessariamente você está vendo e que você tem evidências, mas é muito parte do que você acredita, né? Então, assim, não necessariamente para você acreditar muito em alguma coisa, a pessoa vai ter que ter uma prova daquilo. E a gente achava que a personagem, ela devia criar essa dúvida na cabeça tanto dela mesma quanto do espectador. Pô, será que eu tenho um problema de saúde? Será que eu tenho, né? Será que eu tô doente mentalmente?
Será que eu estou realmente recebendo sinais de algo que pode ser? Será que tem alguém me mandando sinais de outra dimensão? Quer dizer, como que isso. E a verdade é que, dependendo do que você vive, do que você acredita, você vai criar o seu próprio significado. Então, eu acho que a personagem também, sabe? A nossa ideia era deixar isso em aberto mesmo. Você vê que o pai ele tem uma visão sobre o que ela passa e as amigas dela têm uma visão diferente sobre o que ela passa, e alguém acredita que isso é positivo, outra pessoa acredita que isso não, que ela pode estar possuída, outra acredita que na verdade ela está tendo uma síncope nervosa. Quer dizer, isso é positivo para o filme, assim, sabe? São as perspectivas, né, a partir do que a personagem está vivendo. Eu acho, assim, que eu tenho cada vez mais no meu processo de estudo, assim, para cada projeto, tenho algumas impressões sobre a construção do mistério, assim. E uma delas que eu acho que eu e Mari concordávamos muito dentro das cenas, e a Nana, preparadora também, é de não entregar o jogo. A questão dos sinais, eu, Valentina, acredito que eu não possa decidir isso para mim. Porque eu não posso não posso impor alguma coisa ao público. Então é interessante que eu também não saiba. Para mim, né? Isso, cada ator eu acho que tem um tipo de entendimento. Para mim é interessante que eu não saiba. Também não gosto de desenhar roteiro, estudo em cima de emoção. Acho que isso reduz muito a cena. Então aqui ela está triste, aqui ela reage com raiva. Tem uma coisa, às vezes, numa emoção neutra, num rosto neutro, que é muito interessante também. Então, isso eu acho que foi muito bem costurado e eu sinto que foi muito alinhado entre eu e Mari, da gente não desenhar o óbvio, de realmente sair do óbvio, não entregar as coisas, deixar que as pessoas também possam sentir a esquisitice dessa vida que está acontecendo, como é nas nossas vidas. A gente, quando está vivendo um pico, um ápice de alguma coisa nova, alguma tragédia, alguma felicidade, a gente também às vezes não sabe definir o que a gente está sentindo. Então, para mim, é muito legal quando a gente consegue cultivar isso num filme, essa estranheza, sabe? De, às vezes, uma cena em que, a princípio, você leria pensando que é uma cena de discussão, de gritaria, de raiva, você colocar uma gargalhada, alguma coisa que cause algum deslocamento esquisito. Acho que é uma personagem também, principalmente a relação com o pai, ela é construída muito na escuta, é uma personagem que escuta mais do que fala, adoro isso também. Então, tem muitos momentos de silêncio. Uma cena, por exemplo, que eu amo e que eu fui entender a cena, como ela funciona, quando eu assisti o filme. Eu não tinha tido essa noção enquanto eu fazia a cena. É a cena do jantar, que o pai fala, você tem que saber que as pessoas vão falar de você, é uma cidade pequena, as pessoas comentam e ela não responde, ela só escuta. Se eu não me engano, entra um flashback em algum momento sonoro também. E aí na edição, a gente filmou alguns planos, e na edição a Mari escolheu deixar ali 10 minutos só na cara da personagem escutando aquilo, né? Então, acho que isso rolou durante as filmagens e depois eu assistindo uma coisa que foi construída na montagem do filme também. Esses silêncios, né? Uma coisa, inclusive, que a montagem limpou muito é que o roteiro ele dava para ela, ele dava para a personagem uma noção muito maior. Ela tinha muito mais respostas do que se apresenta na versão final da montagem. A montagem final, ela é sobre uma personagem que está se questionando, ela está perguntando, ela está descobrindo, ela está vivendo e entendendo. E isso mudou completamente a maneira como o filme funciona, porque antes ela era uma personagem que ela era quase didática. Então você, né, ela tinha muita autoridade sobre as coisas que ela falava, ela conhecia profundamente sobre a Bíblia. E isso não é tão interessante quanto você vê ela se descobrir nessa jornada, ela entender o que ela é conforme ela vai atravessando as situações. Então, é por isso que a personagem funciona muito mais em cima das perguntas do que das respostas. Ela vai vivendo de acordo com o que ela precisa descobrir. Ela não tem ainda nada na mão, né? E isso foi uma coisa que a montagem trouxe também. Ela deu uma limpada em excessos do roteiro que quando você tem a versão final, você não percebe. Aí quando você filma, você entende. Cara, tem alguma coisa acontecendo, ela tá sabendo demais o que tá acontecendo. O mistério, ele funciona em cima da pergunta. Esse gênero funciona em cima da pergunta. Então, isso foi uma coisa também que a montagem trouxe pra gente.
a inquietação, né? Também é uma história de amadurecimento, né? Sim. De enfrentamento, assim, né? Tem todo o horror, tem toda a dor, mas é também um amadurecimento, né? E um entendimento de si, assim, é muito rico, muito rico. Gente, para encerrarmos aqui a nossa conversa, que está ótima, queria que a gente falasse agora sobre o lançamento do filme no Brasil, né? Ele está chegando aos cinemas neste mês de março, um mês de maior movimentação em torno da luta das mulheres, né? 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E também é uma estreia que acontece próxima do lançamento do novo filme da Anita Rocha, com quem a Valentina trabalhou, né? Que é o Medusa. E os dois filmes acabam dialogando, né? Medusa e Raquel tratam também dessa aproximação com a religião por meio de personagens jovens. Além disso, estamos em plena quaresma, né? Então, falar de religião agora e dessa forma, né, no cinema, é bem interessante. Queria que vocês comentassem um pouco da expectativa para esse lançamento aqui no Brasil e o que vocês imaginam da recepção do público que esse filme pode trazer aí para as discussões, né, que ele propõe. É engraçado você ter falado, eu assisti o filme da Anitta ontem, né? Teve pré-estreia aqui em São Paulo. E eu assisti hoje. Tá fresquíssimo. Eu achei incrível. Acho que o filme se cruza em muitos pontos. São filmes completamente diferentes, mas que se cruzam em temas que eu acho que quando existe essa necessidade, eu acho, de que você começa a ver a coisa pipocar, é porque existe um momento também do que se está vivendo, onde está sendo criado o filme, onde isso aparece como uma questão, né? Então eu acho que esses anos anteriores que a gente viveu, a gente veio vendo uma escalada muito radical do pensamento religioso e da maneira como isso estava influenciando, inclusive, né, as nossas decisões governamentais e etc. E como a gente estava se aproximando de uma amplificação de um radicalismo muito perigoso, assim, que contesta muitos direitos, né, que vai na contramão de muitas conquistas, na verdade, que a gente já teve, né? Então, eu sinto que isso, quando alguém está vivendo e sentindo isso, provavelmente você não é a única pessoa, né, que está passando por isso, quando a gente está falando de um tema que é tão social, né? Um tema que também não permeia só a vida particular de uma pessoa, mas daquele contexto e daquelas pessoas com quem ela está vivendo. Então, eu sinto que é um filme que vem com temas bastante atuais, que provocam reflexões bastante necessárias. E, assim, como o filme quando ele sai da nossa mão, ele é do público, a gente não sabe qual é o alcance, a repercussão que vai ter, né? Mas eu sinto que tá no papel do artista fazer a sociedade refletir. E eu acho que é isso que a gente está propondo aqui. Então, as pessoas que ele atingir, seja qual for o número das pessoas que ele atingir, eu queria que, assim, o nosso desejo e a nossa expectativa é de que você pare um pouco para pensar sobre aquilo, sabe? E aí o que você vai fazer com as suas resoluções, com as suas conclusões a respeito do que o filme trouxe e das sensações que ele te trouxe, aí eu acho que é um ganho para o mundo, na verdade, né? Não só para quem está fazendo. Eu acho também, acho que são filmes, óbvio, que falam do mesmo tema, mas eu acho que é um tema importante mesmo de ser falado. Então, que bom que temos filmes que estão abordando essa discussão. E eu acho que o que a gente mais quer, de fato, eu acho que mover coisas nas pessoas e levantar essa discussão e estar aqui para falar sobre isso e caminhar nesse sentido, assim, até do que a gente falou muito, do feminismo, né? Então eu espero que as pessoas se emocionem também, né? Mesmo que saiam às vezes sem saber dizer, porque é um filme que demora um pouco para ser digerido, né? Sempre quando a gente vai fazer perguntas e respostas no final, é um silêncio e às vezes demora para a primeira pergunta e depois que vem a primeira vem várias, mas até a primeira nascer é um processo de gestão mesmo. Então, eu estou muito animada e muito feliz que as pessoas finalmente vão conseguir assistir aqui no Brasil. Que legal.
Muito bom, né, Kel? Excelente. É O um papo foi filme muito de bom. é um filme de envolvimento mesmo, tanto emocional quanto intelectual, assim. Então, Sim. reforço aqui que, né, estou super convertida. Não basta A gente ter vai abrir só a o nossa igreja, nome. viu, gente? Depois do Uai. lançamento do filme, essa é a grande surpresa. A grande surpresa aí, ó. Já tenho uma Mentira. convertida, já tô Dois. até, ó, já tô até com figurino. Já tô até com figurino da Raquel. E é isso, né? Gente, Que tem uma grande carreira e que essas sim. discussões de cinema e dos temas que aborda reverberem bastante, assim, porque realmente é um trabalho bem bonito, bem legal, viu, gente? Parabéns e obrigada por essa conversa maravilhosa. Se dependesse aqui, ó, a gente continuaria até não sei mais quando. Boa essa conversa. É muito bom poder relembrar do processo, né, das filmagens e da preparação e estar aqui com vocês. Foi muito bom. Sim, obrigada, Obrigada, gente. gente. Gente, um abraço, parabéns e sucesso aí com a carreira do Valeu. filme. Valeu. Valeu.